Olá, olá, muito boa tarde, esta tarde de domingo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso congresso, ao Congresso Despertar, que tem como objetivo trazer vários temas, várias ferramentas, para que cada um se possa identificar com alguma ferramenta que se sinta mais próximo. Hoje, em especial, temos um tema muito querido penso, de quase todos, que são os óleos essenciais, trazido pela Susana Osório. A Susana já está cá connosco, ela está a aguardar, mas cabe-me a mim desejar-vos, antes de mais, as boas-vindas. Uma muito boa tarde, que vai ser uma excelente tarde de domingo. Uma muito boa tarde a todos. Boa tarde, Lucas, Liliana, Virgínia, Alice, Margarida, Jorge e tantos outros que nos estão a acompanhar no conforto das vossas casas. Pedia que nesta fase inicial, por ser uma palestra com alguém que é-me muito querido, alguém a quem eu olho como uma referência de uma terapeuta, pedia que nesta fase que pudéssemos partilhar este direto, porque o conteúdo que nos vem trazer hoje a Susana pode ser importante para a vida de alguém ou fazer a diferença na vida de alguém. Por isso pedia que pudéssemos partilhar aqui este congresso. A Susana é uma pessoa absolutamente excepcional, com uma vibração e uma luz absolutamente incrível. Eu estou a fazer aqui um suspensezinho para ela entrar, e também para poder darmos tempo às pessoas aqui a chegar. E então pedia sem dúvida a vossa partilha. Tenho a certeza que o congresso de hoje a palestra de hoje vai ser uma palestra que vai tocar a nós todos, porque é uma palestra numa vibração muito, muito, muito elevada. E então daí pedir-vos desde já que possam compartilhar a palestra de hoje. Bom, não vou fazer mais suspense, falar um pouco da Susana. Susana Osório, desde muito nova, que a sua curiosidade pelo lado espiritual esteve presente. Durante muitos anos, e mesmo sendo vítima de vários ataques espirituais, nunca imaginou que o seu caminho fosse este. E mesmo perante todos os sinais, continuou a remar contra a maré, pois continuava a acreditar que a vontade de saber e aprender dentro dela não seria o suficiente para poder orientar e encaminhar tantas almas como o faz hoje em dia. Foram muitos anos de crescimento e de evolução espiritual, com várias formações que foi fazendo juntamente com a sua própria evolução pessoal. Chegou onde se encontra hoje em dia. Ao longo dos anos, apercebeu-se que a sua missão é de orientar, ouvir e aconselhar todos aqueles que a procuram e, acima de tudo, é ajudar cada um deles a encontrar a sua verdadeira felicidade. Aquela que reside dentro de cada um, bem dentro da nossa alma, mas que por vezes é tão difícil de encontrar ou até de a ouvir e sentir. Hoje, nas suas consultas, a Susana Osório alia tudo aquilo que aprendeu ao longo destes anos. Em 2020, editou o seu primeiro oráculo, o Oráculo da Era Dourada e a Mesa Multidimensional de Sananda. Duas ferramentas criadas para ajudar todos a encontrar o seu caminho e o seu poder interior. O seu os óleos essenciais entraram na sua vida em 2016, por um chamado da sua alma. Na altura, sem entender muito bem o porquê, mais tarde vieram-se a revelar-se um apoio importante nesta sua jornada espiritual. Hoje, são sem dúvida os seus grandes aliados em todos os aspectos do seu ser. Recebam com muito carinho, com muita atenção, Susana Osório.
Olá, olá, Susana, bem-vinda. Olá, Ruben. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que nos estão aqui a ver e ouvir, a acompanhar aqui neste final de tarde de domingo. Antes de mais, Ruben, quero-te agradecer imenso a oportunidade, ou melhor, o convite para estar aqui presente hoje. A oportunidade para partilhar mais uma vez aquilo que eu tanto amo, que é os óleos essenciais. E quem já me conhece, ou quem vai acompanhando o meu trabalho, sabe que eu muitas vezes estou sempre a falar sobre os óleos essenciais, porque realmente é algo que faz parte da minha alma e pode nos ajudar tanto. Então, imensamente grata por estás a dar a oportunidade, mais uma vez, poder chegar às pessoas da forma correta para elas entenderem que os óleos essenciais podem trazer tantos benefícios em todos os aspectos. Eu hoje vou focar mais aqui no emocional e espiritual, que é aquela parte que eu quero aqui focar mais, porque é aquela parte que mais trabalha comigo e mais me ajuda. Portanto, muito obrigada, Ruben, pelo convite. Eu é que agradeço, eu é que agradeço teres aceito e estares hoje aqui connosco a partilhares a tua experiência de uma vida, não é? A tua experiência ao longo desta existência, ao longo destes anos. Só temos que te estar gratos. No final, portanto, as pessoas podem ir colocando as suas questões. No final da palestra da Susana, que tenho a certeza que será uma palestra muito dinâmica, no final podemos colocar questões à Susana, que a Susana disponibiliza-se para poder responder a questões dentro do tema. Neste sentido, sai de cena quem não é de cena. Fiquem então com Susana Osório. Ora, então, boa tarde. Acho que o Ruben já disse tudo aquilo que deveria ter dito sobre a minha apresentação, portanto não vou repetir aquilo que o Ruben já falou, mas vou falar aqui um bocadinho do como é que os óleos essenciais entraram na minha vida e a importância que eles foram ganhando de 2016 até agora. Óleos essenciais nunca me disseram absolutamente nada em toda a minha jornada até aquele momento. Não percebia, não conhecia, não fazia a mínima ideia do que é que os óleos essenciais eram, faziam, representavam de forma alguma, até que um belo dia, do nada, o meu coração começa a empurrar-me para esta frequência. De volta e meia eu dava por mim a pesquisar no Google sobre óleos essenciais, a tentar entender mais o que é que os óleos essenciais eram, o que é que poderiam fazer por mim, e mesmo assim eu continuava ali a pesquisar e perguntava muitas vezes, mas porquê é que eu estou a fazer isso? Porque nunca foi uma temática que me chamasse a atenção. Em todas as formações que eu já tinha feito até à altura e toda a busca de conhecimento que eu poderia ter feito até aquele momento, os óleos essenciais nunca fizeram parte. E eu também não sentia necessidade de tirar nenhuma formação, não era no contexto de aprender aromaterapia nem nada do género, era uma necessidade da alma, por isso é que digo que foi a minha alma que me levou a encontrar aqui os óleos essenciais. Era como se a minha alma me dissesse que tu tens que conhecer esta frequência, tu tens que conhecer esta vibração dos óleos essenciais e tens que passar a fundir-te com essa mesma vibração e a pô-la, colocá-la no teu dia-a-dia, em todas as coisas que tu acabas por fazer. E isso vai-te trazer um maior equilíbrio, vai-te trazer um maior bem-estar. Na altura, sou sincera que não consegui perceber a mensagem dessa forma. Andei assim aqui algum tempo a batalhar na pesquisa, até que depois, um belo dia, muito assim do nada, aquele tiro no escuro, eu decidi fazer aqui o meu investimento em óleos essenciais. Decidi entrar em contacto com alguém que fazia esta revenda e que dava aqui algum apoio na interpretação, no entendimento dos óleos essenciais, e do nada eu decidi avançar. Na altura, recordo-me que disse ao meu marido: Vítor, olha, quero comprar óleos essenciais, não me perguntes porquê, nem me perguntes de que forma é que isto vai ser benéfico para nós, eu simplesmente sei que vai ser benéfico para nós e eu vou comprar. E ele ficou a olhar para mim e disse: mas tu sabes o que é que estás a fazer? Porque na altura ainda comprei alguns óleos que me puxaram, foi um investimento que fiz, que não me arrependo de forma alguma, porque só aquele investimento ajudou imenso, mas na altura foi um tiro no escuro, foi aquele salto que eu dei que não sabia o porquê de o estar a fazer, mas que eu fiz porque a minha alma me empurrou. E é isso que ao longo destes anos, de 2016 até agora, cada vez mais eu venho
a olhar para os óleos essenciais e entender que eles falam connosco ao nível da nossa alma. E é muito importante, eu como terapeuta holística, como formadora de várias formações dentro da parte da espiritualidade, uma das coisas que eu passo muito para os meus alunos é esta parte do aprendam a ouvir a vossa alma, aprendam a entender aquilo que a vossa alma vos está a dizer, porque ela sabe sempre aquilo que vocês precisam. Ela vai sempre colocar na vossa vida aquilo que vocês efetivamente precisam. Depois cabe a cada um de nós nos abrirmos para aquelas possibilidades que a nossa alma coloca à nossa frente. Foi isso que aconteceu comigo. Quando os óleos essenciais começaram a bater aqui dentro do meu coração, minha alma começou aqui a chamar por eles e eu permiti que os óleos essenciais entrassem. Então é nesse sentido que eu hoje quero aqui partilhar convosco. Ruben, isso, obrigada. Então é nesse sentido que eu quero aqui falar sobre o poder vibracional dos óleos essenciais e vou tentar aqui aliar um bocadinho os óleos essenciais à radiestesia. A pedido do Ruben, o Ruben pediu-me para poder explicar aqui um bocadinho de que forma é que nós podemos, com o pêndulo, com a técnica, com a radiestesia, tirar ainda mais benefício dos óleos essenciais. Eu não me vou focar aqui no contexto da aromaterapia, porque o tema dos óleos essenciais dá para uma panóplia tão grande, dá para tanta informação. E eu vou-me focar aqui a falar-vos da frequência, da vibração que eles têm e o quanto essa frequência, essa vibração contribui de forma positiva na nossa energia, no nosso dia-a-dia, no nosso estado de espírito e principalmente na forma como nós estamos energeticamente, porque tem aqui muito poder também, mesmo a pessoas e cada vez mais, acredito que muitos de vocês que estão aí desse lado a acompanhar esta partilha, têm algumas experiências que são atacados com algumas energias ou do nada acabam por se sentir mal ou que se sentem cansados, assim com um cansaço extremo, ou que vão tendo aqui outras percepções, porque a parte da nossa espiritualidade está toda a desabrochar, todos nós estamos aqui a evoluir e todos nós estamos cada vez mais a ter uma consciência maior sobre aspectos de espiritualidade que, por exemplo, há 10 anos atrás nós não o tínhamos. E os óleos essenciais vêm nos ajudar a encontrar aqui um equilíbrio muito, muito, muito grande. Então, dito isso, nesse sentido, quero aqui começar por vos explicar, então, o que é que são óleos essenciais. Os óleos essenciais, no fundo, são as propriedades, é a alma da planta. Todas as plantas, ou praticamente todas as plantas, têm na sua composição partículas, que são gotas, que é de onde o óleo essencial é extraído, que confere aquelas características àquela planta. Confere-lhes o aroma, confere as defesas, algumas plantas têm a função de repelir, por exemplo, os animais ou alguns insetos. Outras plantas, como todos nós sabemos, têm aqui a função de nos acalmar. O simples facto de nós, por exemplo, pegar numa flor, para quem gosta de rosas, pegar numa rosa e cheirar uma rosa, ou para quem gosta de margaridas, pegar numa margarida e cheirar a margarida, o simples facto de ter esta ação, sabe que automaticamente vai ter depois uma reação, uma sensação, para quem gosta, que vai trazer algum prazer, alguma tranquilidade, algum bem-estar, porque vai ativar uma série de ações no nosso cérebro que vai transmitir essa sensação, que vai dar essa informação ao nosso cérebro de algo que nos faz bem. E os óleos essenciais, no fundo, é o espírito da planta. Eu gosto de lhe chamar assim. É a alma que todas as plantas têm e que, quando extraídos, ficam concentrados dentro dos frasquinhos. Depois, claro está que nós devemos ter sempre muita atenção nos óleos essenciais que nós usamos e devemos sempre optar pelos óleos essenciais 100% puros, porque aí nós sabemos que ali só tem a essência, não é? A alma, o espírito da planta na sua essência máxima. Alguns não são assim tão puros e nós devemos ter aqui esse cuidado quando nós escolhemos por a marca A, B ou C para utilizar os óleos essenciais. Então é sempre muito importante que vocês tenham aqui a escolha de optar sempre por um óleo que seja 100% puro. Os óleos são extraídos de várias partes das plantas. Há plantas que praticamente toda ela vai criar
um óleo, que normalmente depois dá óleos diferentes. Eu dou-vos aqui o exemplo da laranjeira. Por exemplo, a laranjeira cria pelo menos 3 óleos diferentes. Cria 3 óleos diferentes porque cria através das flores, quando a laranjeira fica em flor e depois vai dar o fruto. Então, através das flores de laranjeira sai o óleo essencial de neroli. Temos, depois das folhas da laranjeira, o petit grain, que é um outro óleo essencial que vem das folhas, e temos o da casca da laranja, que vira o óleo essencial de laranja selvagem. Todos eles vêm da mesma planta, mas todos eles depois acabam por ter características e ações, aromas totalmente diferentes, porque todos eles também fazem parte da planta, mas fazem parte de uma ação da planta totalmente diferente. É como nós no nosso corpo, não é? Temos os braços, os dedos, as mãos, os pés, as pernas, fazem todos parte do nosso ser, do nosso corpo físico, mas todos eles têm uma ação diferente no nosso corpo. E o mesmo acontece aqui com as plantas e com os óleos quando extraídos de determinadas partes da planta. Então, desde as flores, desde os frutos, desde as folhas, desde as raízes, sementes, cascas, consegue-se aqui extrair os óleos essenciais. Os óleos essenciais, no fundo, são substâncias líquidas aromáticas, que são compostos voláteis extraídos através das plantas e que trazem aqui na sua composição elementos químicos também. E é nessa composição dos elementos químicos que, quando nós trabalhamos, inalamos, por exemplo, os óleos essenciais, ou quando nós pegamos um frasquinho de óleos essenciais e o colocamos em ação no nosso organismo, já vos vou depois explicar à frente, ele cria logo automaticamente uma reação no nosso cérebro, tá bem? Uma coisa que eu quero aqui chamar a atenção para quem já trabalha ou conhece algumas terapias alternativas e energéticas é a diferença dos óleos essenciais com florais. Muitos de vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, ou trabalham, ou usam, ou conhecem os florais de Bach ou os florais de Saint-Germain, por exemplo, e podem achar que florais e óleos essenciais têm a mesma frequência, a mesma vibração e que são mais ou menos a mesma coisa. Não são mais ou menos a mesma coisa, trabalham os dois de uma certa forma mais ou menos para as mesmas questões, entre aspas, mas vão trabalhar aqui na mesma direção, só que nós não podemos dizer que óleos essenciais são iguais a florais, porque não são. Os florais são compostos extraídos das flores, através de uma determinada técnica, enquanto que os óleos essenciais é a extração da alma da planta, que é aquilo que confere a característica específica dessa mesma planta que está a ser aqui extraído, está bem? E os óleos essenciais têm aqui uma ação muito, muito grande no nosso corpo, no nosso sistema. Isso porquê? Porque cria aqui logo uma ligação, uma interação com o nosso sistema límbico. Então, quando nós pegamos num frasquinho de óleos essenciais e colocamos, por exemplo, uma gota na palma das nossas mãos, ou pura e simplesmente pegamos no frasquinho e simplesmente o abrimos e inalamos o seu odor. O simples facto de estarmos a fazer esta ação, estamos aqui a desencadear um processo a nível físico, do nosso corpo físico, o nosso cérebro vai receber logo essa informação imediata, porque através das nossas narinas o aroma vai percorrer todo o nosso sistema olfativo, vai entrar ou vai conectar-se aqui com o nosso sistema límbico, que é a parte do cérebro que lida aqui com as nossas emoções, e a partir dessa conexão com o nosso sistema límbico, ele dá uma informação a todo o nosso corpo. E quando eu falo dar uma informação a todo o nosso corpo, eu falo não só ao nosso corpo físico, para questões mais físicas ou para questões emocionais. Vamos, por exemplo, aqui colocar o exemplo de estar aqui... eu posso dizer que antes de começar aqui esta apresentação estava assim aqui um bocadinho palpitante, coração palpitante, pela responsabilidade de estar aqui a dar-vos esta informação e esta palestra, e o simples facto, né, de fazer esta inalação faz com que o corpo receba a informação do acalma-te, por exemplo, com o óleo que eu peguei, que é o óleo de olíbano, que faz este processo aqui de relaxamento, do acalma-te, está tudo certo, está tudo a correr bem, e se dá essa informação, o nosso cérebro recebe essa informação automaticamente.
Para além disso, trabalha também logo na nossa parte espiritual, na forma como a nossa aura está, como o nosso campo eletromagnético se está a comportar. Porque se a nossa aura estiver enfraquecida, porque nós estamos preocupados, porque nós estamos estressados, se nós estamos amedrontados, né, seja lá o que for que possa nos estar aqui a preocupar, a nossa aura vai ficar enfraquecida, vai ficar com rombos, portanto não vai estar aqui nas suas melhores condições. E quando nós trabalhamos aqui com os óleos essenciais, todo o nosso ser, toda a parte que nos compõe, não só a parte física, mas a parte emocional, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, o nosso corpo astral e depois todos os outros corpinhos que nós temos a nível espiritual, todos eles beneficiam dessa ação que acontece ali, automaticamente. Tá? E isto é algo que está comprovado cientificamente, isto principalmente para aquelas pessoas que são um pouco mais céticas, está comprovado cientificamente porquê? Porque os óleos essenciais têm uma vibração, assim como tudo o que nós temos, tudo aquilo que nós possuímos. Um cristal tem uma vibração, uma caneta tem uma vibração, um lápis, sabe? Tudo, o vosso telemóvel tem uma vibração, tudo tem uma vibração específica. E essa vibração pode ser medida para que nós possamos entender em que é que está a vibrar, ou qual a quantidade que está a vibrar. E isso nós devemos, não é? Devemos aqui agradecer, vamos dizer assim, a Royal Raymond Riff, que foi um senhor que ali na década de 20 criou uma máquina que vinha aqui fazer essa medição. Ele conseguia, através daquele aparelho, algo assim idêntico àquilo que vocês veem na imagem, que fazia a medição de qualquer coisa, qualquer objeto, o que fosse que se colocasse ali, ele conseguia, o Dr. Royal Raymond Rife conseguia colocar ali uma vibração, assim como quando nós metemos o termómetro debaixo dos braços para ver a nossa temperatura corporal e sabemos que o termómetro vai dar aquela subida na nossa temperatura corporal, nós conseguimos perceber se estamos com 37, com 38, por aí adiante. E para nós é uma coisa tão simples, tão básica, tão banal, que nós fazemos de uma forma tão corriqueira quando nos sentimos doentes. É isso que o Raimundo fez ao criar esta máquina. Ele fez imensas experiências, tá? E ele descobriu que cada micro-organismo, que no fundo é tudo que compõe, que faz parte do planeta Terra, tem uma frequência específica. E ela vibra ali a uma determinada vibração, um determinado número que está ali presente. E quando esse micro-organismo recebe uma frequência mais alta, há uma interferência na frequência que ele estava a irradiar anteriormente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que qualquer micro-organismo, doença, bactérias, vírus, micróbios, o que for, portanto isto é a ciência a falar, não é? Qualquer bichinho tem uma vibração, tem uma frequência, e que quando ela é trabalhada com uma frequência mais elevada, acaba por ele sair daquela frequência mais baixa e ele próprio elevar a sua frequência. Então deixa de estar a vibrar em doença ou em problema e passa a vibrar em saúde ou em solução, tá? Isso já é algo que muitas vezes nós até já falamos quando estamos mais doentes, né? O poder da mente é tão bom, se tu ficares agarrado à doença, tu vais potencializar a doença, mas se tu acreditares que consegues e se te visualizares curado, tu vais conseguir aqui. Isto, pronto, eu sei que isto acaba depois por dar aqui uma panóplia muito grande, não quero ir por aí, mas a verdade é que tudo depende da frequência que é criada e que é gerada e que tudo à nossa volta tem uma frequência e que quando esses micro-organismos ou quando esse elemento recebe uma frequência maior, mais alta, a frequência dele altera e eleva-se, tá bem? E isto é muito importante porque isto é ciência a falar. E aqui, para os mais céticos, acaba por ser importante perceber o porquê de se falar em frequências e porquê de se falar que os óleos essenciais irradiam uma vibração e que acabam aqui por
por contribuir. Até porque todo e qualquer micro-organismo, tá, que tenha uma frequência abaixo dos 58 MHz, que é assim que eles medem, acaba por sofrer sempre esta alteração positiva quando confrontados com outro elemento que tenha uma frequência maior. Então agora vamos aqui perceber um bocadinho as frequências. Enquanto é que o nosso corpo vibra? Qual é a frequência vibracional normal, geral, do corpo humano? Por norma, o corpo humano saudável, né? Portanto, normalmente, ronda entre os 62 e os 68 MHz, que é aquela barrazinha que vocês veem em cima, tá bem? Depois, quando nós começamos a ficar, por exemplo, doentes, meio engripados, constipados, situações assim, porque a gripe acaba por vir e afetar o nosso estado vibracional, nós vamos pensar que estaremos aqui nos 68 MHz, nós temos aqui uma quebra de 10 MHz, para começar, o nosso corpo começa logo a vibrar em 58 MHz, porque nós estamos ali com aqueles sintomas gripais. Por exemplo, quem tem tendência a situações mais víricas, vou colocar aqui o exemplo da candidíase, algumas mulheres devem conhecer bem esta condição, o nosso corpo ainda quebra mais. Portanto, se nós estamos numa vibração normal, e vamos pensar aqui que o nosso normal será sempre assim os 68, que é o máximo, nós vamos quebrar para uns 55 MHz. Nós já estamos aqui a reduzir. Aliado a outras coisas, a tendência é que a nossa vibração quebre. O cancro quebra para 42 MHz. A comida processada, o fast food, não é? Quantos de nós muitas vezes recorremos ao fast food, a comida assim toda pronta, para aí mais ou menos, ela não contribui em nada para a energia, para a frequência, para a vibração do nosso organismo, porque ela quebra, ou melhor, ela não tem frequência nenhuma, então o nosso corpo não tem onde se alimentar de uma frequência positiva, não tem como se recarregar e acaba por ir aqui quebrando, não é? Para vocês depois perceberem também, temos aqui, por exemplo, os frutos frescos, produtos frescos, frutos, tudo aquilo que é fresco, anda ali mais ou menos até aos 15 MHz. Temos aqui as ervas, aqui não está no gráfico, mas vou-vos dizer, temos as ervas secas. Quem nunca comprou ou tem em casa, provavelmente, um loureiro desidratado, ou o alecrim que colheu e que deixou secar e que depois vai fazer um chá com esse alecrim, por exemplo, não é? As ervas, depois de estarem secas, vibram uma frequência entre os 12 e os 22 MHz. Quando, por exemplo, nós pegamos na mesma planta, pegando aqui outra vez no exemplo do alecrim, se nós pegarmos na mesma planta, e fazer um chá com alecrim, por exemplo, nós vamos ter aqui uma frequência de 20 a 27. Então, se nós vamos fazer um chá, logo automaticamente já percebemos que entre escolher a erva seca e a erva fresca colhida na hora, vamos optar sempre pela erva fresca colhida na hora, que nos traz muito mais benefícios e energeticamente contribui muito mais para a nossa frequência e para a nossa vibração do que se nós tivermos a optar pelas ervas secas. E temos aqui os óleos essenciais. Os óleos essenciais, como são a base da planta, como são a alma da planta, cada frasquinho de óleo essencial tem uma frequência, uma vibração específica. Não vibram todos da mesma forma, não têm todos a mesma frequência, vocês já vão ver de seguida, mas vão entender que o óleo essencial que vibra mais baixinho, vibra numa frequência de 52 MHz. O que não é assim tão baixo quanto isso. E o óleo essencial que vibra numa frequência mais elevada, vibra a 320, 330 MHz, que é o óleo de rosas. E quando nós fazemos uma simples... Opa, peraí, que isto aqui fugiu. Quando nós fazemos uma simples inalação, por exemplo, de um desses óleos, ou de qualquer um desses óleos, está automaticamente a trabalhar, a elevar
qualquer emoção, qualquer situação, qualquer condição que esteja a vibrar abaixo neste caso, dos 52, que é a frequência mais baixa que nós temos aqui, por exemplo, que é o caso do basil. Vocês deixo-vos aqui, só para terem aqui um bocado a noção do quanto vibram alguns óleos essenciais. Eu coloquei-vos aqueles que para mim me fazem mais sentido também. O óleo de rosas e o Helichrysum, que é o Sempre Viva, o frankincenso, o Ravensara e o lavanda, são óleos que eu utilizo com muita frequência a nível espiritual, porque como vocês conseguem ver através do gráfico, eles têm uma frequência muito alta. Então, se nós estivermos tristes, se nós estamos depressivos, se nós estamos mal, seja qual for a razão pela qual nós possamos estar naquele estado emocional, e que a nossa energia, que o nosso estado espiritual possa estar a ser afetado também, porque depois vai acabar por puxar para nós determinadas forças, determinadas entidades, determinados elementos espiritualmente, que não vêm aqui contribuir em nada, e quanto mais nós estamos quebrados, mais frágeis nós acabamos por estar. E então é muito importante que nós mantenhamos a nossa energia sempre elevada. Também o ideal seria de 200 MHz para cima, o que nem sempre é possível. Mas contribuindo, ou melhor, trabalhando aqui com os óleos essenciais, eles contribuem muito para que a nossa frequência se eleve. E estes principalmente são aqueles que têm a frequência maior, tá bem? O rosa 320, o Helichrysum, ou Sempre Viva tem o 181, o frankincenso, que é o olíbano, tem o 147, que foi aquele que eu cheirei há pouco, o Ravensara 134 e o lavanda 118. E por aí abaixo, embora a frequência que quebra aqui um bocadinho, é sempre frequências muito elevadas, muito altas, quando comparadas com outros aspectos, com outros elementos, quando medidas a frequência ou vibração, esta frequência é sempre muito mais alta, muito mais elevada do que qualquer outra coisa. Ora, para vocês perceberem aqui um bocadinho o que é que são os ditos óleos essenciais, eu deixo-vos aqui esta mensagem. Não sei se conseguem ver aí na imagem estas bolsinhas que estão aqui. Aqui é o lavanda em zoom, aumentado a microscópio, para que vocês consigam ver. A planta é uma agora está a falhar o nome, uma cabecinha daquelas flores de lavanda, em que, colocada no microscópio, vocês conseguem aqui ver estas bolsinhas que estão aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu rato ali. São estas bolsinhas, estas coisinhas aqui. Isto é os óleos essenciais, que depois passam aqui por um processo de destilação e tudo. Portanto, há aqui um processo que a planta passa em que estas bolsas são extraídas com todas as propriedades, com todas as qualidades, no fundo, vamos dizer assim de uma forma simples, para que o seu espírito não seja afetado e para que nós possamos ter em nossa casa o apoio e o auxílio dessa mesma energia dentro destes frasquinhos. E depois faz aqui uma diferença muito grande. Então, segundo Gary Young, que é um senhor que editou aqui um livro de aromaterapia, ele diz que a química e a frequência dos óleos essenciais têm a habilidade de ajudar e manter uma ideal frequência do corpo num nível no qual nenhuma doença consegue se manter ou consegue existir. Porque se o óleo que tem a frequência mais baixa é o basil, está a vibrar a 52 MHz, então doenças, como vocês viram há um bocado, a candidíase, a gripe, não é? Que começa ali a vibrar com os 55, com os 50, os 58 e outras doenças, que eu não fiz aqui uma tabela com todas as doenças e outras situações. Se fosse aqui ver os estados emocionais que o nosso stress, se fosse aqui traduzir a frequência vibracional que o stress nos causa, muitas vezes nós quebramos para 20 MHz. E só porque nós estamos ali estressados, porque estamos angustiados, porque nós estamos com raiva, porque sentimos a culpa dentro do nosso peito, porque nós não conseguimos libertar uma dor sobre algo que já aconteceu há não sei quanto tempo atrás e continuamos ali a insistir naquela situação, tudo isso afeta a nossa vibração, a nossa frequência,
tudo isso nos deita abaixo e tudo isso depois também faz com que o nosso corpo, mais cedo ou mais tarde, venha a trazer ou a criar aqui patologias. Eu quero aqui deixar-vos aqui uma história que eu acho muito, muito interessante. Esta também é uma história, mas com bases em estudo científico, onde os médicos selecionaram duas pessoas, neste caso dois homens, dois jovens, que estavam na mesma frequência. Foi avaliada a frequência deles e eles os dois estavam a vibrar 66 MHz. Qual é que foi a diferença e o que é que os cientistas fizeram? Os médicos fizeram com estes dois jovens? Deram-lhe café. Café para os dois. Mas o que é que aconteceu? Um segurou nas mãos o café e só pelo facto de estar a segurar nas suas mãos o café, esse rapaz caiu ou quebrou logo a sua frequência dos 66 para os 58. Ali num espaço de 3 segundos. É o simples facto só de pegar na chávena e estar com a chávena na mão. Para vocês terem aqui a noção de que quebrou ali logo quase, foi ali 8 MHz, é muita coisa na nossa vibração. O outro, o jovem, tomou o café e a sua frequência caiu ainda mais. Porque um segurou e caiu para 58, o outro que ingeriu caiu para 52 MHz em 3 segundos. Então, só para vocês terem aqui a noção de quanto é que o simples facto de nós aplicarmos determinadas coisas do nosso dia-a-dia, como um simples café, porque acredito que muitos de vocês aí desse lado ingerem o café, terem aqui a noção de quanto ele pode quebrar a vossa energia e fazer com que vocês, por vezes, se sintam assim mais quebrados, mais em baixo. Mas aqui, onde é que entra aqui os óleos essenciais e onde é que entra aqui a diferença neste estado vibracional de cada um dos homens? O homem que tomou o café não recebeu nenhum óleo e a sua frequência levou 3 dias para voltar ao normal. Já o outro que só segurou no café recebeu determinados óleos essenciais para inalar e só fez inalação, portanto só cheirou, tá? E a sua frequência normalizou-se ao fim de 21 segundos. Isto porquê? É um bocado falei-vos no sistema límbico, que quando nós criamos, né, quando nós pegamos num frasco de óleos essenciais e fazemos esta ação assim, que o nosso sistema límbico recebe essa informação e passa essa informação para o nosso corpo. O que acontece é que quando nós inalamos, quando nós colocamos na nossa pele, por exemplo, não é? Nós temos aqui em 2 segundos praticamente o óleo essencial ou as características do óleo essencial entram na nossa corrente sanguínea, principalmente quando nós aplicamos topicamente. 21 segundos depois já está ali a fazer a diferença, porque já está ali a chegar ao nosso sistema límbico, o nosso sistema límbico está a receber a informação e está, através de toda a funcionalidade do nosso cérebro, a enviar essa informação para todo o nosso organismo, para todos os nossos corpos, para o corpo emocional, para o corpo, a frequência não acontece só no físico, acontece em todos os aspectos, então todo o nosso ser, todo nós, não é? Vamos a receber essa informação e ao fim de 20 minutos já sentimos aqui uma diferença total dentro daquela condição. Quem usa os óleos essenciais sabe perfeitamente que isto é uma realidade, isto acontece assim, porque basta pura e simplesmente fazer uma inalação, basta pura e simplesmente aplicar uma gota nas mãos, fazer este processo e é instantâneo. Então, como é que nós podemos aqui usar efetivamente os óleos essenciais? Há 3 formas de o fazer. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas provavelmente não, vocês não conseguem ver aqui o fuminho. Mas uma delas é através da parte aromática, portanto, através da inalação, que nós podemos colocar num difusor, também ultrassónico, com água, colocamos 1 ou 2 gotas, máximo 3, se forem óleos essenciais 100% puros. Vocês não precisam de colocar muitas gotas para terem a ação que vocês precisam, porque basta 2, 3 gotas no máximo do óleo essencial, ele depois é libertado através deste fuminho, portanto, das partículas vêm aqui através deste fuminho, nós vamos inalar e todo o nosso sistema límbico vai receber essa informação e todo o processo que eu vos falei anteriormente. Como nós podemos colocar no difusor, podemos colocar na mão e cheirar, podemos pegar no frasquinho, cheirar diretamente, portanto, tudo aquilo que for o processo de inalação está certo. Outra parte é através da aplicação
tópica, tá bem? E essa aplicação tópica vai, como eu vos disse, entrar também na nossa corrente sanguínea e aqui ajuda-nos muito também para questões no nosso físico, porque os óleos essenciais também têm características ao nível físico. Aqui no uso tópico é muito importante que vocês diluam sempre o óleo essencial, coloquem sempre um óleo de base para fazer a diluição, tá bem? Nem que seja na proporção de 1 por 1, ou seja, uma gota de óleo essencial e uma gota de óleo base, para que vocês tenham ali uma diluição para não ser tão intenso. E devem sempre ter muito cuidado com os óleos cítricos, principalmente na altura do verão, fazendo aplicações tópicas. Os óleos cítricos depois têm tendência, com o sol e com os raios ultravioleta, poderem manchar a pele. Portanto, aí é uma questão de vocês terem cuidado, mas isso já são outros contextos. E a parte da ingestão, aqui quero deixar uma ressalva, porque a parte da ingestão não acontece para todos os óleos essenciais e nem para todas as marcas de óleos essenciais, e então é muito importante que vocês saibam que marcas é que vocês estão a consumir e o que é que dentro daquela marca é possível vocês fazerem, porque nem todos os óleos podem ser consumidos a nível de ingestão e muito menos todas as marcas o podem fazer. E esta terceira parte de uso, é muito importante que vocês tenham aqui esse cuidado, porque em vez de vos estar a fazer bem, pode vos estar a fazer mal se não for utilizado da forma correta. Se me perguntam se eu ingiro em cápsulas próprias, porque eu coloco dentro das cápsulas e ingiro, em trabalho questões físicas com os óleos essenciais, porque eu tenho uma doença crónica e os óleos essenciais ajudam-me imenso a controlar essa parte física, mas faço isso porque tenho a garantia da marca com a qual eu trabalho. Se não tivesse a garantia daquilo que eu estou a fazer, não o faria dessa forma, porque esta parte é muito importante que vocês tenham aqui cuidado e atenção na parte da ingestão. Portanto, o melhor mesmo é sempre se focarem na parte aromática e na parte tópica, porque assim vocês recebem os benefícios, recebem o apoio que os óleos essenciais vos dão e levam a vossa frequência, tá bem? Mas a parte da ingestão, na dúvida, não façam, tá? É preferível. Ora, eu quero aqui compartilhar convosco, ou falar convosco aqui, talvez Rubem se pusesse ao contrário, se fosse melhor para isso, obrigada, a verem. Vamos aqui dividir os óleos essenciais pelos elementos. E acredito que as pessoas que nos estão aqui a acompanhar associam e que gostem de associar aqui os elementos, seja pelo signo, seja pelo que for, não é? Eu sou água, eu sou ar, e dá-me estas características, e dá-me aquela, e ajuda-me desta forma, e ajuda-me da outra. Portanto, vamos colocar essa mesma energia, ou melhor, esse mesmo raciocínio aqui para os óleos essenciais. E os óleos essenciais, como vocês perceberam, alguns são retirados das folhas, outros são retirados das flores, outros dos frutos, outros das cascas, da raiz. Então, eles não vêm todos do mesmo elemento, não é? da planta, e isso enquadra-os em elementos de natureza diferentes. Então, temos óleos que vão se enquadrar aqui no elemento terra, e são aqueles óleos que vêm ou que são extraídos pela parte da madeira, das raízes. Já vos vou dar aqui alguns exemplos que trabalham aqui aspectos de resiliência, aspectos de solidariedade e trabalham aqui muito o nosso bem-estar psicológico. Aqui diz o inverno, porque eu gosto de associar muito às estações. E o inverno porquê? Porque os óleos que são das raízes são óleos quentes. E os óleos quentes no inverno, quando nós os utilizamos, dá-nos um certo aconchego na alma, dá-nos uma sensação muito agradável. E quando nós aplicamos topicamente, maravilhoso, se a gente fizer uma massagem, vamos imaginar que temos assim um braço um pouco mais dorido e vamos aplicar ali o óleo essencial, a sensação de reconforto é enorme. Porquê? Porque o inverno é muito frio e os óleos de madeira trazem assim aqui esta sensação de calor, de aconchego. Temos depois aqui os óleos de fogo. Os óleos de fogo são os óleos que são extraídos através dos frutos, né? E aí eles trabalham, sempre que nós trabalharmos com um óleo de fogo, qualquer óleo que seja extraído dos frutos, vai nos ajudar
a desencadear ou a revelar ou a entender, como vocês quiserem dizer, o nosso potencial. Aquilo que é mais puro e que está mais enraizado entre nós, que muitas vezes... Desculpem, que isto não estava previsto acontecer, que muitas vezes vem-nos aqui impedir, ou que nós próprios muitas vezes acabamos por nos limitar e que acabamos aqui por impedir de nos revelar ou de nos compreender ou de nos aceitar. Então, sempre que nós trabalhamos com óleos essenciais extraídos por parte dos frutos, nós estamos aqui a criar o nosso potencial. Nós estamos aqui a deixar que o nosso potencial se manifeste, porque nós estamos a trabalhar com fogo, que é a energia, que é a ação. Então traz também o bem-estar espiritual, traz aqui transformação nas nossas emoções, na forma como nós pensamos, na forma como nós estamos a atuar em determinadas situações da nossa vida, ou como nós estamos a atuar connosco, principalmente connosco, com o nosso próprio ser. Tá? Traz paixão e verão. Tá? Verão porque traz-nos aqui alguma leveza, porque alguns destes óleos, lá está, ao contrário, sim, alguns destes óleos são óleos mais frescos e que na energia de verão nos vem aqui trazer aquela sensação de frescura. Depois temos aqui os elementos água. Os elementos água são todos os óleos extraídos das flores, e das flores nós temos aqui a energia do amor, até porque nós temos assim aqui a tradição, né? Quando nós gostamos de alguém vamos oferecer uma flor, vamos oferecer um ramo, já por aí muitas vezes já temos aqui essa frequência. Então a energia, os óleos de água, o água vem trabalhar muito as nossas emoções é o amor incondicional, é a autoconfiança, é o equilíbrio do nosso emocional ou a libertação daquilo que muitas vezes está aqui a condicionar as nossas emoções, é nós conseguir olhar para dentro de nós e nos vermos com a beleza que nós temos, porque isso também é muito importante, portanto é esta parte da beleza, da intimidade que está aqui presente. E depois temos aqui os óleos de ar. Ar tem muito a ver com os pensamentos, tem aqui muito a ver com toda a parte mental e são os óleos que são extraídos através das folhas que estão na copa das árvores, basicamente, ou das plantas, que andam sempre ali assim a bailar e a dançar ao som do vento. E estes óleos vão sempre nos ajudar aqui a criar energia ou elevar a nossa frequência para criar novos inícios, nos reinventarmos, conseguirmos ver as coisas e as situações à nossa volta de maneira diferente, trazer novas ideias, novos pensamentos, organizar a nossa cabeça quando ela está confusa, criar aqui foco, criar aqui objetivo quando nós estamos aqui muito perdidos e ajudar a comunicar, a falar, a expressar aquilo que nós verdadeiramente queremos. E isto de nós para nós mesmos é muito importante. Porque trabalhando aqui com a lei da atração, trabalhando aqui com a parte do poder da nossa mente, que é a ferramenta maior que nós temos em nós próprios, e aliados aqui à lei do arbítrio, se nós soubermos o que queremos, se nós tivermos a nossa cabeça no lugar, se nós tivermos tudo ali direitinho, nós materializamos, nós co-criamos. Então é extremamente importante nós trabalharmos aqui com o elemento ar, principalmente quando nós estamos aqui com a nossa cabeça completamente confusa e não sabemos para onde é que nos estamos aqui a direcionar, tá? Vou-vos deixar então aqui, vou aqui falar-vos de alguns óleos essenciais que fazem parte aqui do elemento terra, poderia ter posto outro, mas o arbovitae, o cássia, cedarwood, ginger, sandalwood e o turmeric, no fundo, são óleos essenciais que são extraídos aqui das raízes. O ginger é o gengibre, o cedarwood é a casca de cedro, o sândalo também, o turmeric é uma raiz. Tudo isto aqui vem de raízes e de aspectos das cascas ou da madeira das árvores. Cada um tem uma assinatura, uma assinatura energética, cada um tem uma frequência que acaba aqui por trabalhar na nossa energia, como vocês conseguem ver aí no slide, e associados depois à característica do elemento terra, vai nos ajudar também a nos sentirmos muito mais
enraizados. E em momentos de medo, pela minha experiência, em momentos em que nós possamos estar assim, passar uma fase de tenho medo de dar um passo em frente, tenho medo de avançar, vem-nos ajudar aqui a cortar e a remover esse medo de dentro de nós. Depois temos aqui alguns exemplos de óleos essenciais que fazem parte aqui do elemento água. O Clary Sage é a sálvia, neste caso é sálvia escarlate. Temos o clovo, que é o cravinho, o gerânio, o jasmim, o lavanda, o neroli, que é um bocado, já falei dele, e o rosa, todos eles rosa, neroli é a flor de laranjeira, o lavanda, o jasmim, o gerânio, são flores. A sálvia escarlate tem uma flor lilás muito, muito bonita, e o clovo é o cravinho ainda, que no fundo é aquela florzinha, né, que depois acaba por ter aqui um potencial enorme a nível energético, porque para limpeza e proteção é muito, 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 muito bom, ajuda bastante. Temos aqui os elementos de fogo, temos os óleos essenciais de bergamote. Bergamote é tipo um limão, é um limão diferente. A clementina, a toranja, o limão, a lima e a laranja selvagem, que traz aqui, praticamente estes todos são cítricos, e aqui vocês precisam, como eu vos disse há pouco, de ter aqui algum cuidado na aplicação tópica destes óleos essenciais, porque eles depois, apanhando sol, principalmente se vocês aplicarem agora e no verão, na altura do verão aplicarem, e depois saírem, ir para a praia e apanhar sol, poderão ficar surpreendidos e ficar ali com uma mancha no corpo onde vocês aplicaram, porque eles são cítricos e na sua composição eles vão alterar aqui o estado da vossa melanina, que é a parte que dá, confere a cor à vossa pele, e vocês devem ter aqui cuidado com esse aspecto, também. Depois também temos aqui os óleos essenciais que fazem parte do elemento ar, que temos aqui o cipreste, temos o eucalipto, o lemongrass, que é a erva príncipe, o peppermint, que é a hortelã-pimenta, o alecrim e o tea tree, melaleuca, para quem conhece. São óleos todos estes são óleos muito bons para trabalhar ao nível da limpeza e da proteção espiritual, principalmente quando o vosso campo áurico acaba por ficar aqui contaminado, acaba por estar a ser aqui atacado, que normalmente depois isso reflete-se logo na vossa forma de pensar, na vossa forma de ver as coisas com clareza. Normalmente a vossa forma de ver as coisas fica assim aqui um bocadinho atolhida, não é? Portanto fica ali assim um bocadinho fora do contexto certo, e estes óleos essenciais são excelentes para vocês trabalharem de qualquer uma daquelas formas que eu vos falei, portanto a nível aromático, tópico, tá? Daqui a nível de ingestão, só 2 é que vocês poderiam aqui ingerir, que seria o peppermint, que é o hortelã-pimenta, e o rosemary, que é o alecrim. Os outros seria melhor não o fazerem, tá bem? Mas isso, volto a repetir, dependendo muito da marca dos óleos essenciais. Nós estamos a falar de óleos essenciais no geral, não estamos a falar de marcas específicas, e é importante vocês saberem o que é que estão a consumir, para saberem como potencializarem aquilo que vocês estão a consumir, e não funciona igual para todos, também é muito importante vocês terem essa consciência também. E olha, e agora falando aqui, então, ao pedido do Ruben, colocar aqui a radioestesia para quem é amante do pêndulo e que gosta de trabalhar com o pêndulo. Como é que nós podemos conciliar a radioestesia e a aromaterapia, neste caso, o trabalho com os óleos essenciais? A radioestesia, basicamente o que é a ciência de medir as frequências através de um pêndulo com gráficos radiestésicos. E vocês podem fazer muita coisa, podem criar imensos gráficos para quem já trabalha com o pêndulo, para quem já tem esta conexão, para quem já é terapeuta. Aqui as possibilidades são infinitas para vocês criarem o que vocês quiserem criar. Eu vou-vos deixar aqui alguns exemplos para quem está a começar a trabalhar com o pêndulo, ou para quem gosta de trabalhar com o pêndulo e que quer associar e já usa os óleos essenciais. Portanto, é muito básico aquilo que eu vos vou deixar ficar aqui, mas que já dá para vocês tirarem daqui muita informação. Como eu vos disse, vocês podem criar imensos gráficos. Eu vou-vos deixar, por exemplo, este aqui, de exemplo. Este gráfico representa aqui algumas disfunções no nosso campo energético. Então, imaginem que vocês não se andam a sentir bem, mas também não conseguiram ainda ir buscar as respostas que vocês
precisam para perceber o porquê de vocês estarem mal. E então, através da radioestesia, vocês pegam num gráfico deste género ou com outras informações que vos façam mais sentido, vocês vão fazer então aqui a medição, perguntar quais são as causas energéticas que neste momento estão a afetar o vosso campo áurico e que estão a mexer convosco. O pêndulo vai se movimentar e vai-vos dar aqui a resposta através de um destes gomozinhos deste gráfico que está aqui. Portanto, a radioestesia acaba por estar sempre aliada ao pêndulo com um gráfico, tá? E vocês podem criar os vossos gráficos, vocês podem encontrar gráficos que já estão disponibilizados na internet. Como eu vos disse, as possibilidades são imensas. Aqui tem um exemplo, não ando bem, não sei o que é que está aqui a passar, este é muito importante, desconexão com o nosso eu superior. Quantas e quantas vezes muitos de nós estamos desconectados com o nosso eu superior e nós não conseguimos ter aqui consciência deste aspecto. Ou então aqui uma mediunidade contida ou até mesmo uma mediunidade forçada, que infelizmente há aqui os dois aspectos, as pessoas que guardam para si essas suas características de mediunidade, por medo, por tanta coisa, por tantas crenças que acabam ali por limitá-las, ou muitos que querem sentir e ver e tudo mais, e não estão aqui preparados, rombos na aura, miasmas. Como veem, vocês têm aqui uma data de informações que vos ajudam a perceber como é que vocês estão energeticamente. E depois podem aqui perceber como é que eu agora curo a razão. Vamos aqui escolher um caso qualquer, vamos pôr aqui o rombo na aura. Se eu estou com rombos na aura que a nível espiritual me está a afetar, como é que eu agora posso curar? Se fizer sentido, posso pegar num gráfico neste gráfico ou num gráfico como este e pergunto, então, no pêndulo, qual seria a cura mais indicada para eu resolver aquela situação? Poderia ser por aqui. E depois poderia ter gráficos, eu por acaso não coloquei aqui, mas vocês podem ter um gráfico com o nome dos óleos essenciais que vocês possuem em casa, para ser mais fácil de vocês perceberem qual é que vocês têm, ou então vocês, dentro dos óleos essenciais que vocês têm, também definirem aqueles óleos que estão para a cura de influências negativas, aqueles óleos que estão a trabalhar para a proteção, aqueles óleos que estão a trabalhar para a prosperidade. Como eu vos disse, aqui as possibilidades são infinitas e vocês podem fazer muita coisa. Depois tem aqui este gráfico que eu vos deixo, mais no sentido de perceber qual a frequência que vocês podem aqui trabalhar. Poderia ser outro gráfico, pode ser outro gráfico diferente. No fundo aqui é perceber qual a frequência, quantas gotas aqui eu vou trabalhar por dia, de quanto em quanto tempo é que eu posso trabalhar com essas gotas, até porque é muito importante vocês perceberem uma coisa, assim como os florais, os óleos essenciais, não trabalham pela quantidade de gotas que nós aplicamos naquele momento, mas pela frequência do número de vezes que fazemos ao longo do dia. Porque não adianta nada agora pegar num bom óleo essencial e colocar ali 10 gotas, pingar 10 gotas na mão. Vou pingar 10 gotas na mão, porque se pingar estas 10 gotas na mão agora, vou ter logo o resultado que eu quero. Não, isso é errado. É preferível vocês pingarem uma gota agora, durante 10 vezes ao dia. Porque sempre que vocês aplicarem a gota, vocês estão a ativar o vosso sistema límbico, vocês estão a ativar a resposta do vosso cérebro para todo o complexo do vosso ser, para tudo aquilo que é o vosso ser. E a cada aplicação, vocês estão a ativar uma ação da energia no vosso ser. Se vocês fizerem uma aplicação de 10 gotas, só estão a ativar isso uma vez. Se fazem uma aplicação de uma gota 10 vezes, estão a aplicar 10 vezes. Isso faz toda a diferença numa questão terapêutica como é o caso, nós trabalhamos aqui com os óleos essenciais e no contexto vibracional. Portanto, tenho aqui, assim, por exemplo, um exemplo de um gráfico que dá para vocês perceberem uma data de coisas, quantos meses é que vocês devem trabalhar com aquele óleo, qual é que é o horário mais indicado para começar a dar início, pronto, todas as perguntas que vocês quiserem fazer e mais algumas. E para quem é amante para quem amante, quem está conectado, quem faz sentido trabalhar aqui com os raios divinos, para quem quer associar os óleos essenciais a algum raio, perceber qual é o raio que precisa de trabalhar e qual é que seria o óleo que se enquadrava naquele raio. Como eu vos disse, também as possibilidades aqui são incríveis. Eu normalmente o que eu faço é coloco primeiro pergunto
qual é o raio que eu preciso de trabalhar na minha energia. Portanto, no pêndulo aqui no centro, o pêndulo vai se movimentar, vai-me indicar o raio que eu preciso de trabalhar. Se eu por acaso tiver dúvida, não saber ou não sentir muito bem qual é que é o óleo específico para aquele raio, então eu coloco o óleo em cima e vou perguntar a que raio é que aquele óleo, a que raio divino, que aquele óleo essencial pertence. E o pêndulo vai-me indicar o raio a qual aquele óleo essencial pertence. Portanto, para quem já tem óleos essenciais e que não sabe quais são os raios divinos que eles pertencem, até gosta dos raios divinos, até trabalha com os raios divinos, portanto está aqui na sintonia dos raios divinos da Grande Fraternidade Branca, vocês podem fazer desta forma também. Portanto, vocês têm aqui uma data de possibilidades, assim como tem este gráfico aqui, provavelmente vocês já o viram, é o gráfico dos níveis de consciência de Hawkins, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar. Aqui são as frequências de 20, aqui a mais de 1000, são as frequências em megahertz, como nós estivemos a falar até agora. E se nós queremos um bocado, eu falei-vos que nós deveríamos estar aqui a vibrar mais ou menos perto dos 200, que já seria muito ótimo, que era aqui a energia da coragem, mas quando nós estamos aqui cheios de medo, quando nós estamos aqui a passar por situações de luto, quando nós estamos apáticos, quando nós remoemos a culpa dentro de nós, ou quando nós vivemos a vergonha, seja lá da forma que ela se manifeste dentro do nosso ser, a nossa vibração cai muito. Para depois trazer daqui patologias, doenças físicas, é muito, muito, muito fácil disso acontecer. Então, por exemplo, vocês aqui com este gráfico também podem perceber qual é o estado vibracional em que vocês se encontram, para que assim vocês tenham uma maior consciência do vosso estado naquele momento e para que vocês assim depois possam dar a ação que vocês precisam para trabalhar com os óleos essenciais da forma mais adequada para vocês. Portanto, acho que a nível daquilo que eu vos queria aqui falar, penso que está tudo. Não sei se têm dúvidas, se falei demasiadamente rápido ou não. Portanto, se tiverem dúvidas, acho que podem colocar aí no chat para poder agora esclarecer. Susana, antes de mais, muito obrigado pela forma como tu elaboraste a tua palestra. Foi uma palestra interessantíssima, com um grau de sabedoria e de conhecimento absolutamente incrível. Eu estou aqui fascinado, eu até meti o ecrã, por momentos até me desliguei dos comentários de mediação e meti o ecrã em grande para estar a escutar como um aluno atento. E estou absolutamente impressionadíssimo com o poder que realmente os óleos têm sobre o nosso organismo. Muito, muito, muito agradecido da forma como trouxeste até nós este tema. Começa a surgir as primeiras perguntas, estejam à vontade, não sejam tímidos. A primeira pergunta é da Dulce. Boa tarde, Dulce. A Dulce dá boa tarde a todos. Susana, gostaria de saber que tipo de difusor recomenda. Dado que são óleos, devem usar-se difusores que utilizam a base com água? Sim, são os difusores que devem ser usados são todos os difusores ultrassónicos. Todos aqueles que disserem que são difusores ultrassónicos, que vão colocar a água dentro, até aquela medidazinha que o difusor trouxer, e depois aplicam 1, 2 gotas, o máximo 3 gotas. Não é necessário, como eu disse anteriormente, colocar muitas para elas terem aqui uma ação, e pura e simplesmente deixar depois o difusor a trabalhar. Por exemplo, uma dica para quem tem crianças com dificuldades de dormir à noite ou que dormem, já fiz as neiras aqui na ficha, que dormem mais mal durante a noite. Uma dica muito interessante que as pessoas que utilizam óleos essenciais é colocar o difusor com a água, colocar 1, 2 gotas, por exemplo, do óleo essencial de lavanda, que tem a ação de relaxamento, também pode ser Roman Camomila. O Roman Camomila tem um cheiro mais intenso, mas que tem aqui uma ação de relaxamento também muito bom, e pura e simplesmente deixar ficar, o lavanda é mais suave, deixar ficar no quarto da criança
ali, sei lá, uma meia hora antes, 40 minutos antes da criança ir para o quarto com as portas fechadas. Quando a criança entra já fica aquele aroma no ar e automaticamente a criança ao respirar já vai receber toda essa informação e vai conseguir relaxar muito mais rápido, vai conseguir desligar, vai conseguir adormecer muito mais rapidamente. Mas a nível de difusores, todos os que forem ultrassónicos. Uhum. Não há uma, por exemplo, nos óleos já se tem que ter muita atenção à marca, não é? Para sabermos que tipo de óleo estamos a consumir. Em relação aos difusores, desde que ele seja ultrassónico, a marca é irrelevante ou não? Ou há algumas A marca a marca dos difusores, logo que seja ultrassónico, para mim não tem grande. Claro que os que eu tenho, está tudo associado à marca que eu uso, mas não tem aqui grande relevância. Aqui é importante também as pessoas terem noção que não, lá está, tem que optar pelo ultrassónico, porque há alguns difusores que se compram. Há vários modelos, mas há uns, por exemplo, que têm tipo um filtro dentro, tipo uma esponjinha, vamos dizer assim, dentro, e eu posso dar exemplo, eu tenho por quase, tenho um já assim antigo lá no centro. Não, perde-se quase todas as propriedades que os óleos essenciais têm, nem sequer o aroma, vamos dizer, se consegue sentir no ar, e se compararmos um difusor de boa qualidade ultrassónico e vermos a expansão desta fumaçazinha que ele liberta, que é enorme e dependendo do difusor tem assim um alcance muito, muito grande. Os outros têm um alcance super pequenino, portanto, assim para áreas como um quarto ou uma sala, não tem o alcance necessário. E aqueles difusores que de alguma forma aquecem, como há pessoas também que já me falaram, como é que se ajuda-me aí, Ruben? Aquelas coisinhas que não sei se tu vendes aí, aquelas coisinhas que se colocam as essências a queimar. Sei, os queimadores de óleo. Queimadores de Pronto, óleo. isso, estava a falhar a palavra. Isso. Não servem para este tipo de óleos essenciais, porque os óleos essenciais aquecidos vão perder todas as propriedades. Portanto, dentro desses queimadores de óleos, serve para as essências, serve para outra coisa qualquer que não tem nada a ver com aquilo que eu falei até agora. Para os óleos essenciais, se vocês pegarem e pinharem uma gota e puserem a queimar, não vai surtir nada, não vai acontecer nada, e estão a desperdiçar ali um óleo essencial numa ação que não tem uma reação. Eu, por acaso, eu vendo-os, vendo, mas geralmente também digo à pessoa que é mais para óleos aromatizadores, por exemplo, como o Jabaloca, para as essências, exatamente, é um queimador de essências. Isso, e é importante até tocar nesse assunto porque muitas pessoas confundem óleos essenciais com essências. E não tem nada a ver. Essência é, como o próprio nome diz, é um cheiro. É o cheirinho de lavanda, é o cheirinho de rosas, é aquele aroma. Não tem efeito terapêutico e a nível vibracional, pouco. Tudo tem energia, tudo tem uma vibração, mas a reação a nível vibracional não é tão elevada, portanto não se enquadra dentro daqueles números que eu apresentei aqui. Portanto, aqueles números são relativamente aos óleos essenciais puros e não às essências. As essências têm uma mistura, pegaram lá numa gotinha do óleo e depois fazem assim uma mistura com outros componentes, por isso é que ela queima, só liberta o cheirinho. Sim, aliás, tanto que as de cheirinho até dizem lá que não pode estar em contacto com a pele, muito menos ingerir, não é? Portanto, há essa diferença. É muito importante as pessoas terem isso como ressalva, porque infelizmente muitas pessoas não sabem, depois confundem e depois muitas vezes acabam por fazer asneiras que pode colocar em risco o seu bem-estar físico, e agora estou a falar da parte física, porque se vão ingerir uma essência, não sei o que é que poderá acontecer, mas não deve acontecer coisa boa. Se aplicar no corpo também podem ter aqui uma reação, e isso não acontece com os óleos essenciais. Embora se ingerirem óleos essenciais que não sejam para ingestão, também, lá está, é mesmo muito importante. Ao comprarem, vocês saberem o que estão a comprar e terem um apoio por trás também, porque a gente não nasce ensinada e não vai saber os óleos todos de cor e não vai saber coisa que pode ou não pode utilizar. Portanto, é sempre importante depois as pessoas buscarem informação e estudarem e procurarem e evoluírem também.
Exato, exato. Susana, não sei se queres responder a esta questão, eu sei que não queres fazer publicidade especificamente a nenhuma marca, mas a Marisa está a perguntar qual as melhores marcas dos óleos essenciais, por favor, diz ela. Não sei se... Posso responder a essa. Qual é melhor? Eu não sei qual é a melhor, eu vou dizer qual é a melhor para mim, que é aquela que eu uso, é aquela que na minha busca me fez sentido. Porque lá está, como eu disse há pouco, quando este chamamento dos óleos essenciais surgiu, eu não percebia nada, não conhecia marcas, não fazia a mínima ideia de coisíssima nenhuma, e a única coisa que, vamos dizer, a informação que os meus guias me davam era óleos essenciais e parecia-me um nome associado aos óleos essenciais, que por acaso é o nome da marca, que eu já vou dizer. Portanto, e eu na altura não entendia o que é que aquilo me queria dizer. Lá andei eu a pesquisar e a tentar perceber o que é que uma coisa tinha a ver com a outra, porque eu estava ali feita leiga, sem perceber absolutamente nada. E foi quando eu depois entendi que aquele nome que vinha associado aos óleos essenciais era a marca dos óleos que eu tinha que entender e que tinha que buscar. Neste caso são os óleos essenciais da doTERRA, são esses que eu trabalho, portanto são estes assim. Andei a tentar aqui mostrar. São com estes que eu trabalho e tudo aquilo que eu divulgo sobre os óleos essenciais, principalmente na questão energética, é com esta frequência. Sei que existem muitas outras marcas, muitos outros óleos essenciais, não posso falar por eles porque eu nunca os experimentei, não posso fazer sequer aqui um método de comparação, porque pela minha experiência, e lá está, no tal chamamento da Elma que eu vos falei, fui logo empurrada para aqui e eu nunca tive qualquer tipo de contacto com alguém que já o usasse ou que tivesse uma experiência que me tivesse compartilhado, nada do género. Foi mesmo assim um impulso da alma que é isto que faz sentido. E tenho tido de lá para cá, nas mais diversas áreas de ação dos óleos essenciais, resultados muito bons. Tem-me ajudado em muitos aspectos da minha vida. Uau, uau. Tu não, deixa-me só fazer-te a pergunta. Tu não, quando recebias do Terra, tu não sabias que existia uma marca chamada do Terra? Não. Eu não conhecia marcas de eu não conhecia nada. Eu nunca tinha sequer pesquisado sobre óleos essenciais. Nunca foi uma coisa que a mim me fizesse sentido até aquele momento. Então, quando começou a aparecer mais cenas de óleos essenciais, é que vinha sempre óleos essenciais, sabes aquelas informações que nós recebemos? Era óleos essenciais do Terra, óleos essenciais do Terra. Ou muitas vezes estava eu e vinha do Terra. E eu parava a pensar, mas, desculpando a expressão, mas que raio é isto que me estão aqui a querer mostrar? Eu sou de Franca, estava tão inocente ali naquele momento, eu não tinha a mínima ideia, nunca tinha ouvido falar, não conhecia do contexto. Provavelmente andei aqui a dormir durante esse tempo todo, porque muita gente divulga e tem muita informação na internet disponível. Só que até mim, aquela informação, até aquele momento em que eu despertei para os óleos essenciais, a informação não tinha chegado até mim. A informação através das redes sociais e da internet, eu ainda não tinha chegado até ela. Cheguei depois, quando comecei a receber essa informação e que entendi que do Terra, afinal, era uma marca que vendia óleos essenciais e a partir daí fui tentando perceber mais até o dia em que adquiri o meu primeiro conjunto de óleos. De óleos. Está aqui muitas pessoas, portanto, a agradecer-te, a dizer que está a ser fantástico. E surge aqui uma pergunta. Ai, que isto acho que já saltou. A apresentação foi muito esclarecedora. Diz aqui a Teresa, nunca pensou que os óleos essenciais fossem tão importantes. Surge-nos aqui uma pergunta, eu espero não ter saltado nenhuma pergunta, que é da Alice Oliveira, que diz, boa tarde, qual o óleo que recomenda para usar em consultório no contexto de consulta de hipnose? Eu não diria qual, provavelmente quais. Optaria por todos aqueles que ajudassem a pessoa a entrar no contexto da hipnose mais rápido. Portanto, todos os óleos que pudessem aqui contribuir para o estado de relaxamento, para que a pessoa conseguisse desligar mais facilmente, criando já aquela energia no consultório. Temos o óleo de... São imensos, mas dou aqui o exemplo do lavanda, por exemplo, ou o olíbano, cedarwood, daqueles que eu um bocado fui falando, mas são imensos que trabalham no contexto do relaxamento, que o simples facto de ter um difusor
a trabalhar lá durante o horário das consultas, já vai criar aquela energia, aquela frequência. Quando o cliente vai para fazer a sessão de hipnose, entre toda a técnica da hipnose, e não é muito a minha praia, não posso falar muito, não é? Mas que os óleos e toda a ação dos óleos já vai ajudar o cliente a entrar num estado de relaxamento profundo e provavelmente até muito mais rápido do que do que sem os óleos essenciais já em ação, porque acredito que o cliente vai chegar a uma consulta de hipnose, há uma primeira parte em que vai conversar com o terapeuta, deduzo eu, e depois sim, passará para a parte da hipnose concretamente, não é? Portanto, eu como não faço hipnose não posso falar aqui do processo, mas acredito que haja estas duas etapas na consulta, e naquele bocado em que a partir do momento em que o cliente entra pela porta no consultório dentro, em que está a fazer a anamnese, não é? E que está ali a falar com o terapeuta, até que depois passa para o sofá ou para a marquesa ou o que for, e que vai fazer efetivamente a hipnose, todo o sistema límbico já recebeu aquela informação dos óleos essenciais que estão ali a trabalhar, e ele já está muito mais tranquilo, o batimento cardíaco já reduziu, já desacelerou ali um bocadinho. Para o terapeuta fazer o trabalho que tem que fazer, é muito mais fácil para ele depois. Claro, claro, sem dúvida, sem dúvida. Entretanto, a Dulce pergunta-nos: podemos ou devemos misturar óleos? Se nós podemos misturar óleos, ou o seu potencial terapêutico fica maximizado se os usarmos separadamente? Não, podem misturar, podem fazer sinergias. Por acaso eu não trouxe aqui alguns óleos assim no frasquinho, mas não trouxe sinergias nenhuma. Pronto, posso-vos mostrar aqui. Acho que já tinha aqui, atrás de mim. Bom, podem fazer sinergias que podem ser... O que é que são sinergias? São essas misturas de óleos, nós podemos misturar 2, 3 óleos que bem contribuir para o mesmo propósito. Lá está, nós podemos utilizar a radiestesia, como há pouco eu estava a falar. Se vocês fizerem o vosso diagnóstico, vamos dizer assim, com os gráficos, não é? Como é que está o meu estado energético, qual é a cura, ou o tipo de cura que eu posso aqui trabalhar. E se me dizem assim, preciso fazer uma cura de proteção, então posso escolher 3 ou 4 óleos que trabalhem ao nível da proteção e fazer a minha sinergia. A minha sinergia é a minha mistura, em que eu vou pegar nesses 3 ou 4 óleos e vou misturar, pode ser assim num frasquinho de spray, se for para borrifar, e posso misturar com água, por exemplo, para borrifar no espaço, se for o caso. Se for para aplicar topicamente, eu posso diluir com então o tal óleo que eu vos falei de diluição e aplicar, borrifar na pele. Não sei se vocês conseguem ver aqui o brilho, não é? E borrifar a sinergia e aplicar topicamente, não é? Portanto, isto é uma sinergia, não é para aplicar aqui nos pulsos, tem uma outra função, mas eu posso sim misturar, tá? E diluir. Eu misturo 3 ou 4 óleos. É muito importante depois também ter uma tabela de diluição para entender a percentagem das gotas do óleo essencial que eu posso aplicar, e vocês podem, por exemplo, ir buscar isso no tal gráfico que eu um bocado vos mostrei, quantidade de gotas que eu deito do óleo X, a quantidade de gotas que eu deito do óleo Y, depois diluir, por exemplo, no óleo carregador ou em água. Se for no óleo carregador, vocês vão aplicar topicamente, fazer como fosse para massagens. Se for em água, vocês vão borrifar no espaço, no vosso campo, no vosso campo áurico, para proteção. E eles assim juntos maximizam-se ainda mais do que individualmente. Entretanto, a Gracinda Almeida pergunta onde pode encontrar esses óleos. Neste sentido, se me deixares responder à pergunta, Susana, porque gostava também de mostrar, portanto, a forma também, vou juntar o útil ao agradável. Podem encontrar também a Susana Osório, através do site susanaosório.pt, onde têm, portanto, podem ter acesso a vários serviços que a Susana Osório oferece, nomeadamente também cursos, formações. Deixar relevo que, para mim, a Susana Osório
é uma inspiração enquanto terapeuta. E eu conheci a Susana. Eu conheci a Susana em Esposende, fomos vizinhos, e eu... Ruben, a primeira vez que nós nos vimos foi em Esposende, mas foi em Vila Chá, foi na Galaicofilia. Recordas? Foi na A primeira vez Galaicofilia. que nos vimos foi... A última vez que estivemos juntos foi em Esposende que fomos vizinhos. Sim, sim, sim. Não, ainda tivemos depois juntos em Lessa. Tu depois foste a Lessa. Acho que Eu foi fui Lessa, visitar, ali. sim, Sim, sim. fui visitar, sim, Mas sim, sim. foi na Galaico que eu fui uma consulta tua de tarot. Foi sim, senhor. E, e, e queria dizer, e no meu caso específico, não é? Portanto, a minha formação foi essencialmente como tarot, como tarólogo, e foi quando vi um vídeo, da Susana, que fizeste um filme, um direto quando estavas numa entrevista numa rádio, em que tu estavas a falar do fogo no estômago. E de todo um conhecimento de saúde que não é que não pertence à saúde convencional. E eu realmente fez muito sentido e deu respostas a problemas da azia que eu tenho no estômago, e aquilo fez luz na minha cabeça. E foi onde eu pensei, uau, ser terapeuta holístico é se calhar das áreas onde mais estudos tem que ter, mais conhecimento sobre o humano se tem que ter, porque tanto olhamos para o humano a nível físico, olhamos para o humano a nível de saúde, mental, olhamos a nível emocional e a nível espiritual, não é? O holos no seu todo. E então foi através de ti que me inspiro para um dia vir a ser terapeuta holístico. Eu não me considero terapeuta holístico, sei que tenho ferramentas holísticas, a mesa radiónica, a hipnose clínica, a Reiki, entre outras, as barras de access, mas não me considero ainda um terapeuta holístico, mas quem me deu essa luz foi exatamente ver-te nessa entrevista que tu deste nessa rádio. Isto só uma à parte, pronto, para ficar aqui registado. Mas deixa-me então concluir só aqui, Ruben, pegando na rádio, eu continuo com o programa lá e todos os sábados falamos de temas diferentes, mas pegando aqui, para, se me permites dar-te uma dica, para mim, ser terapeuta holístico é, acima de tudo, nós conseguirmos entender o outro que está à nossa frente, independentemente das técnicas que nós tenhamos aprendido ao longo da nossa jornada. É nós sentir, ouvir e criar aqui a conexão perfeita com a alma da outra pessoa que está ali. A partir daí, a nossa alma mostra-nos as respostas que nós precisamos e a forma como nós precisamos de trabalhar com ela, e depois vamos recorrer às técnicas ou às terapias que nós vamos aprendendo. A partir do momento que nós conseguimos ouvir a alma do outro, eu acho que nós já conseguimos fazer o melhor. Claro, claro. E faz-me lembrar uma frase, eu já disse algumas vezes, de Carl Jung, que diz: conhece todas as técnicas, aprofunda todas as teorias, mas quando tocares numa alma humana, sê apenas outra alma humana. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, também aqui respondendo, portanto, através onde pode encontrar os óleos, através aqui da Susana Osório, pode encomendar e ter também um aconselhamento a nível dos óleos e não só, através do site Susana Osório ou aqui do Facebook Susana Osório Centro Holístico. Portanto, tem aqui a forma de contactar a Susana, caso alguém tenha essa curiosidade ou esse interesse. Não sei se queres acrescentar alguma coisa à questão. No site tem lá uma aba específica a falar sobre os óleos essenciais, como comprar, quais as vantagens, os benefícios. Portanto, lá no site já está tudo explicadinho, e também, se as pessoas depois tiverem alguma dificuldade nesse sentido, depois podem-me sempre enviar um e-mail ou entrar em contacto, que eu depois também explico mais pormenorizadamente. Mas aí tem uma aba
onde tem imensa informação sobre os óleos essenciais e a melhor forma de os adquirir e tudo mais. Portanto, acho que por aí já conseguem ir buscar muita informação e depois qualquer coisa também estou disponível para responder. Eu vi qualquer coisa aí que estavam a falar, não sei o que, de lojas físicas, não sei, acho que tem um comentário qualquer. Sim, A do a Terra, gente já veio. Diz. a do Terra não tem lojas físicas, portanto, disponíveis para que as pessoas vão lá e que comprem. Eu só olhei aqui para o telemóvel e vi por alto. A do Terra não tem uma loja física. A do Terra tem os seus consultores, assim como eu, outras pessoas que divulgam e que dão apoio a quem se junta. Eu, durante muito tempo, quando comecei a trabalhar com os óleos essenciais, durante muito tempo eu só tive os óleos essenciais para mim no sentido de entendê-los, trabalhar com eles, perceber qual é que seria a funcionalidade deles na minha. Eu não vou estar a divulgar uma coisa que eu não conheço ou que não tenha tido um efeito ativo em mim. Não faz sentido eu estar, por exemplo, a vender-te os óleos se depois eu não sei explicá-los ou não sei de que forma é que eles te vão aqui ajudar, seja da forma que for. Então, durante muito tempo eu só estive focada em trabalhar com eles para mim e para o meu benefício próprio. Depois chegou a uma altura que comecei a perceber que as vantagens de nós termos os óleos essenciais em nossa casa são tão grandes. E se nós soubermos utilizá-los a nosso favor, nós temos tantos, mas tantos benefícios. E, sinceramente, eu acho que todos nós deveríamos trabalhar com os óleos essenciais. E se as pessoas que nos acompanham fizeram uma pesquisa no Google, por exemplo, e procurarem sobre aromaterapia, por exemplo, na América, ou se forem procurar em França, já começa a aromaterapia, nada mais é do que a parte que estuda os óleos essenciais, não é? A terapia que coloca os óleos essenciais junto da nossa alma. Cada vez mais vão ver determinados artigos em que já há alguns países, até mesmo alguns hospitais, que começam a integrar esta parte terapêutica na parte hospitalar, não é? Como por exemplo o Reiki trilhou aqui um caminho e hoje está em muitos hospitais como apoio para determinadas patologias. A aromaterapia aplicada, bem aplicada, sabendo utilizar os óleos na dosagem certa, porque isto depois exige estudo e exige que as pessoas tenham, não é só comprar e dizer, eu sei que aquele óleo ajuda naquilo e morreu ali. Não, vamos continuar a perceber mais sobre os óleos. A ação na nossa vida é extraordinária. Há muitas coisas que eu não posso falar assim aqui em direto, mas a ação, eu posso dizer-vos que muitas situações foram evitadas por causa de ter este apoio, esta ferramenta, este instrumento na minha vida, quer para mim, quer para as minhas filhas, quer para o meu marido, mesmo para os meus pais, muito à conta destes fresquinhos milagrosos, praticamente. Susana, surge aqui a questão a que devemos estar atentos nos rótulos quando compramos um óleo. Vejam a composição deles e tentem se informar basicamente da marca. Por exemplo, nós aqui na do Terra, estes da do Terra, trazem uma referência, todos eles aqui por baixo, que nós conseguimos, tem o número de lote, tem aqui a informação do lote, da extração deste óleo essencial. Então nós temos um site onde nós vamos lá ver a especificação, a composição daquele lote, o que é que foi feito, as análises que foram feitas, se houve alguma adulteração, se tem ali algum outro componente químico que não deveria estar ali presente. Então você tem que procurar uma marca que vocês tenham uma referência como sendo pura, 100% pura, e que depois vos dê a viabilidade de vocês confirmarem a composição do que está aqui dentro. Exatamente. Desculpa, Ruben, muita atenção, porque ficando aqui nos da do Terra, por exemplo, também tenham muita atenção onde vocês compram. Atenção onde vocês compram, porque cada vez mais vê-se, por exemplo, muitos óleos na Amazon a vender da do Terra. Basta ir a uma Amazon e aparece lá um rol de frascos. E as pessoas podem olhar e achar que são mais baratos e achar que compensa muito mais comprar na Amazon do que... Eu estou a dizer, este poderia ser noutro aspecto. O que eu quero aqui chamar a atenção não é pelo facto de o frasquinho ser igual a este, que se ele não vier direto da empresa, que vos dê a referência
de ser puro. A do Terra não tem lojas físicas porque todas as encomendas que eu faço, que todas as pessoas que consomem a do Terra e que optam por consumir de forma mais económica, compram diretamente à empresa. Não compram a ninguém. Portanto, ninguém compra a mim, não sou eu que vendo. E eu digo-te, queres os óleos? Então eu vou pôr na do Terra e tu compras o que tu quiseres, quando tu quiseres, a forma como tu quiseres e tu vais receber da empresa direto da tua casa. Não passa por mais ninguém. Então tu sabes que não corres o risco de aquele frasquinho ser adulterado, porque hoje em dia é muito fácil uma pessoa abrir uma rolha, uma tampa e voltar a colocar aqui outra igual e mexer e adulterar o conteúdo, seja da forma que for. Portanto, também é muito importante as pessoas terem essa noção e essa consciência. Procurarem sempre a marca que vos dê a melhor qualidade. Acho que está aqui respondido. Já agora uma à parte, eu tenho reparado muito aqui na internet que não tem nada a ver com o assunto, mas é um à parte, que, por exemplo, venha sabonetes artesanais que pessoas fazem em casa, que são muito bons, compro sabonetes artesanais, banhos, às vezes, de descarrego, outras coisas. Isto para dizer que o facto de nós fazermos sabonetes ou comprarmos sabonetes na internet ou tudo o que for para colocar na pele tem obrigatoriamente que passar pelo Inframed, obrigatoriamente, por lei, é obrigatório ter o lote, ter um técnico químico, se não estou em erro, responsável pelo lote para poder ser utilizado na pele. Caso se veja sabonetes artesanais que não tenham os lotes, quem diz sabonetes diz shampoos, mas que não passem por este processo do Inframed, para além de ser ilegal, pode causar danos na pele, irritações, entre outros. E só chamar a atenção também nesse aspecto. Sim, porque infelizmente há muita adulteração de muita coisa pelo caminho e é preciso as pessoas estarem aqui com os olhos abertos e conseguirem filtrar bem o que é que compram, como compram, porque muitas vezes não é o barato que é bom, assim também não é o caro que é bom, portanto aqui não é questão do valor, mas é questão de vocês saberem o que estão a comprar pela vossa própria qualidade e bem-estar e tudo mais. Sim. Entretanto, surge-nos aqui uma questão do Jorge Caetano. O Jorge Caetano, ele é massagista profissional e ele pergunta quais é que são os óleos mais indicados para a realização de massagens terapêuticas? Eu vou aqui interpretar que massagens terapêuticas, porque para mim, e na minha cabeça, lá está, é uma área que eu não domino, não faço massagens, mas na minha cabeça, massagens terapêuticas podem se dividir em várias ações. Eu posso pedir uma massagem, portanto, chegar ali à beira do Jorge e dizer: Jorge, quero uma massagem porque eu estou com muitas contraturas musculares. E então quero aliviar essa situação. Quais são os óleos que me podem ajudar nesse contexto? Posso chegar à beira do Jorge e dizer: olha, quero, porque eu ando muito estressada e quero então uma massagem na linha terapêutica, mas que me venha aqui ajudar a relaxar. Aí eu acalmar. Portanto, na minha cabeça, não sei se é assim que o Jorge trabalha, mas na minha cabeça, quando nós falamos em massagens terapêuticas, pode haver aqui algumas ramificações dentro daquilo que nós podemos querer proporcionar às pessoas. Olha, dentro da marca da doTERRA e a nível do relaxamento, descontração, libertação do peso, né, destes nozinhos que de vez em quando os nossos músculos vão dando, e agora falo-vos por experiência própria, portanto, quem não sabe, eu sou doente fibromialgica há 20 anos, e lidar ou viver com a fibromialgia é uma aventura diária e há alturas que é bastante complicado conseguir aqui encontrar o equilíbrio no corpo, e então as dores, a parte muscular e os tendões, anda para aqui assim tudo meio confuso. E os óleos essenciais também têm sido aqui um apoio muito grande nesse contexto, porque ajudam aqui a libertar determinadas tensões que vou acumulando
devido à própria situação. Dentro aqui, por exemplo, eu vou falar dentro da marca que eu uso e os nomes que nós chamamos. Tenho o Deep Blue, tenho o Aroma Touch, tenho o Balance, tenho o frankincenso, tenho o lavanda, tenho o peppermint, que são aqui opções muito, muito boas, seja para a parte do relaxamento só, seja para a parte de libertação destes nozinhos ou destas tensões que as pessoas vão acumulando aqui na zona, por exemplo, das costas, se for neste sentido que o Jorge perguntou. Sim, eu penso que tenha sido, sim. Uma parte, falaste do lavanda, eu costumo ter sempre 2 gotinhas do lavanda na almofada para dormir. Aquilo dorme-se, nota-se que é um sono mesmo profundo. Pode haver barulhos externos, mas eu fico As zonas mais favoráveis de nós aplicarmos os óleos essenciais de boa qualidade a nível tópico é aqui nos pulsos e aqui atrás das orelhas, porque é onde nós temos aqui mais glândulos linfáticos e onde mais rapidamente entra na nossa corrente sanguínea e acaba por criar aqui uma reação, uma ação no nosso corpo. Então, por exemplo, pingares na almofada e pingares depois aqui uma gota, aqui assim nesta zona, e depois esfregares assim e fazeres, por exemplo, 3 inalações profundas em que tu sentes que chega cá, não é, respiras tão profundamente que o ar chega cá abaixo, assim, à zona do estômago. Então, inspiras pelo nariz e libertas pela boca, pelo menos 3 vezes. Só isso também já te vai ajudar aqui a relaxar. E quem tem ainda mais dificuldades a nível de relaxamento, e assim, não só a nível de dormir e de insónias, os pés. A maior parte das pessoas sabe, deduzo que as pessoas saibam, os nossos pés é o nosso corpo na sua planta, não é? Portanto, tem lá todos os nossos órgãozinhos, tem lá toda a informação do nosso corpo, está toda plasmada ali na planta dos nossos pés. Então, quando nós pegamos num óleo essencial e diluído, e fazemos uma massagem nos nossos pés, e lá está. O tio Google ajuda-nos muito, não é? Porque nós vamos ao Google e escrevemos assim, reflexologia, vai-nos aparecer ali uma imagem com os pezinhos, e vai-nos aparecer a imagem de que o dedão é parte do cérebro dali, depois temos os pulmões e depois temos os intestinos, e as pessoas podem olhar ali para o desenho e nessa imagem e focarem-se mais naquela parte ou naquele ponto e aplicar e pressionar ali e estão a ter uma reação no físico, porque muitas vezes acontece a pessoa estar a massagear o pé e está a sentir ali um formigueirozinho, um burburinho ali dentro, em algum órgão, não é? Que acaba por ser uma coisa boa, agradável, mas, por exemplo, também ajuda vocês a colocarem o lavanda, vou pegar aqui no Balance. O Balance é um óleo, o Balance é um óleo exclusivo da doTERRA, é uma sinergia, ele não é um óleo composto por vários óleos, portanto, que estão ali numa composição, a função dele é criar o nosso equilíbrio, criar o nosso enraizamento. Então, para tranquilizar, para nos desligar aqui de preocupações que não, por vezes, só estão ali a assombrar, para nós estarmos muito mais centrados, é excelente nessa ajuda. Então, por exemplo, imaginem que vocês à noite, antes de dormir, aplicam na planta dos pés e no outro dia de manhã, quando vocês acordam, voltam a aplicar. O vosso dia é muito mais sereno. Vocês não se ralam tanto com pequenas coisinhas que vai acontecendo durante o dia que muitas vezes não têm o mínimo importância e que vocês permitem que entre e que façam com que a vossa energia quebre. Porque ela aí já não quebra. Exato. Sim. Começa a surgir aqui algumas questões. A Gracinda Almeida, ela pergunta, numa loja de vendas ao público, qual o óleo se deve usar? Eu penso que isto tem a ver com os clientes. Depende do efeito que se quer aqui. Imagina que eu tenho uma loja e quero atrair clientes. Então eu vou trabalhar com óleos essenciais que estão a vibrar na frequência da abundância para a minha vida. E tenho, por exemplo, o Wild Orange, que é um óleo que, pela sua vibração nessa linha, ele atrai a energia da abundância e vai aqui mexer, entre aspas, vou dizer assim, mexer com a minha forma de pensar
para que eu saia da preocupação, e será que eu vou ganhar, será que vou ter clientes hoje, será que eu vou atingir a meta que eu preciso para o meu dia, até porque nós estamos aqui a viver toda esta pandemia, a partir de amanhã vamos começar aqui de certa forma a regressar a uma normalidade, mas isto está tão confuso, as pessoas estão todas ainda com muito medo. Então, vou trabalhar de acordo com aquilo que eu tenho necessidade. Hoje posso ter necessidade de trabalhar a energia da abundância, então eu vou pegar num Wild Orange, mas amanhã até sinto que aqui a minha loja está muito pesada, está assim uma energia no ar que não enquadra, está-me a fazer mal a mim próprio. Chego à loja e fico com muitas dores de cabeça, por exemplo, então nós sabemos que há ali uma energia qualquer retida que não é positiva. Então posso, por exemplo, utilizar um lemongrass ali no difusor. Eu vou colocar nos óleos de acordo com aquilo que eu quero trabalhar no espaço, ou em mim. Exato, sim, faz todo o sentido. A Marisa Lourenço pergunta se existe algum óleo específico para a parte óssea, tipo inflamações, artroses. Eu vou-te dar aquilo que é a minha experiência dentro dos óleos que eu trabalho. Frankincenso, copaíba, Deep Blue, que é outra sinergia, também que trabalha muito ao nível de tudo aquilo que é a parte muscular e do bem-estar muscular, tá? E aqui quero frisar uma coisa, os óleos essenciais não vos vão tirar os problemas, doenças. Se vocês sofrem de artroses, não é porque vocês vão aplicar os óleos essenciais que as vossas artroses vão embora. Porque senão eu já estava curada da fibromialgia e eu não estou. A questão é que vos vem aqui reduzir muitas vezes alguns estados que vos ataca mais, vamos dizer assim, alguns estados de inflamação que por vezes aqui acontece. Então, o frankincenso, o copaíba, o deep blue, o rosemary, são basicamente 4, o lavanda também, pronto, vamos dizer estes 5. Eu estes 5 utilizo sempre com muita frequência para esse tipo de situações, quando o meu corpo dá sinais que precisa de algum cuidado. Então, para limitar ou evitar chegar a situações assim um pouco mais complicadas, são estes que eu trabalho com mais frequência. Entretanto, só uma partilha, a Graça diz que também sofre de fibromialgia e sabe bem o que é. Está a começar esta aventura dos óleos, onde alguns, só de respirar, fazem senti-la já melhor, o que é exatamente uma prova, não é? Que os óleos atuam nos nossos corpos. Entretanto, não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Aproveitem a Susana, aproveitem, venham aqui. Penso que não haja mais nenhuma questão. Sendo assim, portanto, relembrar, podem encontrar a Susana através do site susanaosório.pt ou do Facebook Susana Osório Centro Holístico. Pedia também a quem está a chegar agora pela primeira vez que nos acompanhassem. A palestra de hoje que a Susana nos presenteou foi derivado ao congresso que está a decorrer durante todo o mês de março. Portanto, quem está a chegar agora para acompanharem, pedia que colocasse um like na página, que é uma forma aqui de acompanhar as próximas palestras. A próxima palestra será na sexta-feira, às 21 horas, onde vamos ter Aura Silva, que nos vem falar da fraternidade branca, nomeadamente o arco-íris da fraternidade branca. Na próxima sexta-feira, às 21 horas, também uma palestra a não perder. Neste sentido... Dê-me só um segundinho que isto das tecnologias... Ok, já cá está. Neste sentido, uma vez que não há mais nenhuma dúvida, cabe-me a mim agradecer mais uma vez à Susana por ter aceito este convite e pela forma tão empenhada com que trouxe este tema até nós, mostrando uma parte mais consistente, mais científica. Eu acho que isso foi sem dúvida de salientar. Sim, sobre os óleos de copaiba, surge aqui uma pergunta.
da Vivi, sim, sobre os óleos de copaiba, quais muitos usam? Ruben, sinceramente, não entendi o que é que a Vivi quer saber. O óleo de copaíba tem, vamos dizer, uma ação muito boa em todo o aspecto do nosso ser, porque acaba por estabilizar situações que estão a acontecer no nosso... Eu estou a falar de uma forma muito generalizada, mas o que faz no físico, faz no emocional, faz no espiritual, faz no mental. Portanto, quando ele estabiliza o espírito, vai estabilizar o físico. Quando ele regenera o físico, o espírito, vai regenerar o físico. E ele tem aqui um poder muito grande de trabalhar todos os pontos de concentração de dor que acaba por se manifestar dentro do nosso ser, acabando aqui por trazer depois aqui uma sensação de libertação e de relaxamento e de não expansão daquela sensação. Isto, por exemplo, a nível físico, ajuda em questões de infecções, inflamações e essas coisas todas. A nível espiritual também vai trabalhar aqui muito com coisas que nós vamos aqui, sombras que nós vamos colocando dentro do nosso ser, que depois uma cria outra, que cria outra, e aquilo vira ali um foco de infecção complicado, e o Copaíba vem ajudar ali a tratar dessas situações. Susana, mais uma vez, gratidão por teres aceite este convite e gratidão pela forma como abordaste este tema. Agradeço também a toda a gente que esteve presente desse lado por nos estar a acompanhar. Relembrar que, portanto, temos durante este mês todo o congresso, 19, na próxima sexta-feira, Aura Silva, dia 20, Vera, e dia 21, Viviane Ramos. Depois, para terminar, no último fim de semana, sexta-feira, 26 de março, Dr. Alberto, dia 27 de março, Patrícia Jarimba, e dia 28, Dulce Ramos. Portanto, são palestras a não perder. Respondendo à Andreia Lara, vai ficar gravado, portanto, se quiser ver ou também as palestras anteriores, também pode fazê-lo, porque está gravado na página do Talismã Radiante. Se estão a chegar agora, pedia que colocassem um like. Neste sentido, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado, Susana, muito obrigado a todas as pessoas que estiveram a assistir e até à próxima sexta-feira com Aura Silva. Até lá!